Vamos nos colocar em pé e vamos orar juntos a oração que Jesus Cristo ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata resumida da 17ª sessão ordinária, realizada em 4 de 8 de 2020. Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida 211 Centro, no horário regimental, foi realizada a 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimbecker Osório e Marcos Ribas, e com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo um número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, foi aprovado por unanimidade o requerimento 47/2020. Em discussão e votação única, foi aprovada por unanimidade a indicação 31/2020. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.552, 5.553, 5.556 e 5.557 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada em 11 de agosto, no horário regimental, constando na ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.552, 5.553, 5.556 e 5.557 de 2020. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida, aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Senhor presidente, eu pedi o obséquio do segundo secretário fazer a leitura hoje do expediente e também da ordem do dia. Do Executivo Municipal, resposta referente ao ofício 127 de 2020, indicações 29 e 30 de 2020, que solicita patrulhamento e cascalhamento da estrada que inicia na PR-151 em Faxinal dos Quartins, próximo ao restaurante Gavilac, passando pela localidade Cantagalo até a Balsa, e na localidade de Pinheiral de Baixo, Serraria até Paiol do Fundo. Em atenção ao ofício número 127 de 2020 do Poder Legislativo Municipal, que trata de indicações 29 e 30, solicita o patrulhamento e cascalhamento da estrada que inicia no PR-151, próximo ao restaurante Gavilac. A Secretaria de Obras e Infraestrutura informa que estão sendo realizados serviços na comunidade de Pinheiral, sentido BR-277, Estrada Vaca Morta, sentido São Pedro, Guaraúna dos Borges, Tocas e Vileiros. Informamos também que a solicitação foi inserida no cronograma da Secretaria de Obras e será efetuada em seguida. Reiteramos a importância do trabalho da Câmara de Vereadores, fundamental para a democracia brasileira. Ofício 239/2020, vindo também do Executivo Municipal, referente ao ofício 109/2020, requerimento 40 de 2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência os esclarecimentos solicitados em relação ao ofício 109/2020, referente ao requerimento 40, que solicita informações a respeito do piso tátil instalado na revitalização da Rua Conceição. Esclarecemos que a obra foi executada conforme o projeto, que segue em anexo no CD. Desde o momento da execução da obra, houve questionamento sobre o alinhamento do piso em relação às palmeiras situadas no passeio.
sendo árvores que apresentam problemas nos caules e necessitam ser substituídas por novos. Contudo, houve questionamento por parte do Instituto Histórico e Geográfico sobre a alegação de que tais palmeiras são antigas e que teriam um cunho histórico, e por tal razão, até o presente momento, esta questão de substituição das palmeiras ou não ainda se encontra sob análise. Nos colocamos à disposição dos nobres vereadores para todos os esclarecimentos que fizerem necessários. Assina o prefeito municipal. Ofício 241/2020, também vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando a Vossa Excelência o projeto de lei 5564, que dispõe sobre a desafetação de imóvel público situado no loteamento Jardim Residencial Santa Helena e da outras providências. Ofício 244, também vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, referente à solenidade pública de inauguração da Central de Atendimento ao Cidadão. Através do presente, vimos convidar Vossa Excelência para participar da solenidade pública da inauguração da Central de Atendimento ao Cidadão. O evento acontecerá no dia 14 de agosto de 2020, às 19h30, tendo como endereço a Rua Luísa Trombini Malucelli, 134, Centro Cívico. Aproveito o momento para convidar os senhores vereadores e servidores do Legislativo Municipal para efetuarem visita oficial na Central de Atendimento ao Cidadão no dia 20/8, às 16h, sendo que se apresenta, assina o prefeito municipal Edir Avrechac. Projeto de lei 5563, protocolado sobre o número 549, de minha autoria, fica denominado de Ana Lúcia Machado Coelho, a rua projetada S, localizada no loteamento Jardim das Araucárias, nesta cidade. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, projeto de emenda supressiva ao projeto de lei 5529 de 2020. Emenda aditiva número 140 de 2020, protocolado sobre o número 546. Emenda aditiva ao projeto de resolução 140 de 3 de agosto de 2020. Altera o parágrafo 1º do projeto de resolução número 140, a fim de acrescentar a redação no parágrafo, alteração no parágrafo único, no artigo 100 do Regimento Interno. Emenda modificativa e substitutiva ao projeto de lei 5558/2020, protocolado sob o número 547/2020. Altera a redação da emenda do artigo 4º e insere o artigo 5º ao parágrafo de lei número 5558 de 2020. Requerimento 48 de 2020, protocolo 535, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, requer ouvido plenário prazo de 7 dias para melhores estudos ao parecer do projeto de resolução número 140. Requerimento 49 de 2020, protocolado sob o número 536, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Requer ouvido plenário prazo de 7 dias para melhores estudos e emissão do parecer ao projeto de lei 5.558. Requerimento 50 de 2020, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e também de Urbanismo e Obras Públicas. Requer ouvido plenário prazo de 30 dias para melhores estudos e emissão de parecer aos projetos de lei 5.550 e 5.559. Requerimento de minha autoria, requerimento número 51, requer ouvido plenário, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Urbanismo solicitando informações de como se encontra a execução dos serviços da rede de abastecimento de água na localidade de Volta Grande. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao veto total ao projeto de lei 5511/2020 e aos projetos de lei 5.554, 5.560, 5.561, 5.562 de 2020. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de lei 5.560, 5.561, 5.562 de 2020. Seria isso do expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente.
Estão presentes todos os senhores vereadores, com exceção do vereador Arildo Santos Aleschi. Inscrito para fazer uso da palavra o vereador João Alberto Ferreira da Costa, com o assunto contribuição previdenciária. Com a palavra o vereador João Alberto. Eu faço minha saudação a vossas excelências, senhores vereadores, na figura da mesa diretora. Eu venho hoje à tribuna falar de um projeto que já falamos tanto dele, mas que ele volta hoje à tona nesta casa. Ele será a primeira propositura a ser votada, que é o projeto que trata da contribuição previdenciária dos servidores. Esse projeto já passou por aqui, já foi aprovado por esta casa. Houve discussão, várias discussões, dúvidas, esclarecimento das dúvidas, e no final teve um bom final. Ele não foi reprovado, a Câmara de Vereadores alterou, através das emendas e das votações, e construiu aquela tabela progressiva. Aquela tabela progressiva de desconto dos servidores, ela nem era tão pesada quanto o 14% que estava no projeto do prefeito, e também não era tão leve quanto o 11% que todo mundo pagava. No conjunto da obra, na média, aquela tabela se aproximava de 12%, subiu um pouco. Ocorre que já se esperava um pouco disso e o prefeito vetou. O prefeito vetou o projeto. O projeto recebeu o veto e voltou para essa casa. Votando aqui, ele tem que ser votado por nós, os vereadores. Vejam, senhores, a importância desse projeto. Esse projeto trata da contribuição dos servidores, daquele problema do RPPS. Eu vou lembrar aqui algumas dúvidas que se tinha e que não se tem mais. Uma dúvida era com relação à legalidade do projeto e da emenda que nós votamos. Super legal, sem problema nenhum. Legal. Outra dúvida que permaneceu um pouco era de que o pessoal, acho que do Executivo, alguém afirmou que se este projeto não fosse aprovado com o 14%, a União deixaria de repassar recursos ao município. Depois ficou verificado que não. Tanto é que eu estava verificando os números. O Brasil tem 5.500 cidades, 5.500 municípios. Eu estou colocando um número redondo, 5.547. Desses 5.500 municípios do Brasil, apenas 340 municípios votaram a lei conforme o governo federal queria. Só 340 votaram aquela lei, até usei o termo de uma lei que provocava maldade nos funcionários. Falei porque eu ouvi vários, vi na internet, enfim, eles dizendo que era um projeto que trazia maldade aos funcionários. 5.200 cidades não votaram a lei e permaneceu a lei que estava, sem problema nenhum, e não vai ter problema de transferência de recursos para essas cidades. Então, nós votamos, 1.000 funcionários, cada funcionário tem uma média de 2,5 familiar, são 3.500 pessoas que ficaram satisfeitos com aquele projeto de lei que nós votamos. Eu imagino que o assunto estava resolvido. Agora tem o veto. Eu teria inúmeros motivos para elencar aqui, motivos que nos permitem votar contra o veto, mas vou falar de alguns deles só. O primeiro é esse. O primeiro é esse de que todos os servidores, 3.500 pessoas, parcela significativa do município de Palmeira, gostou do que nós fizemos aqui. O segundo é esse, de que apenas 300 cidades praticou essa maldade no Brasil inteiro. O terceiro é que não é justo que os servidores paguem por um pseudo-rombo que teve, um desajuste financeiro, que não foi feito por eles. Algumas aplicações, algumas faltas de recolhimento que criaram isso tudo. E mais, eu tenho conversado com
alguns dirigentes do RPPS, servidores da prefeitura. Nós vamos logo receber aqui uma propositura tratando de coisa muito mais pesada do que isso. Não é boato, mas em função daquela decreto de calamidade pública que muitos prefeitos editaram, e o nosso prefeito editou também. Aquele decreto permite que algumas coisas ele deixe de fazer, permite que deixe de atender os 54% da folha, que é o pagamento dos funcionários, permite que não, possa então pagar em dia as dívidas que tem, e é aí que vai ter um problema no RPPS. Já se fala lá dentro do RPPS da possibilidade do prefeito deixar de pagar as parcelas daquele 30 milhões que deve, aproximadamente 150 mil reais por mês. Já se fala que com o decreto de calamidade pública na mão, o prefeito possa vir nos próximos meses deixar de pagar os 150 mil reais da dívida que tem. Já se fala que o prefeito não pagou até agora. Já se fala não, até agora a prefeitura não pagou os 4 milhões e meio de déficit atuarial que tem com o fundo. E fala-se nos bastidores que não irá pagar, e fala-se mais, que com o decreto de utilidade pública o prefeito poderá até não repassar todos os valores que é da parte do empregador, que aí não gera me ajudem, quando você, é apropriação indébita, né? Quando você desconta do servidor e daí você não recolhe, daí é apropriação indébita. Isso é um crime pesado, mas isso a prefeitura não faria, mas a parte do empregador poderia não pagar. Então o fundo vai ter mais problemas ainda pela frente. E mais, para terminar, nós aprovamos o projeto. O que é que nós vamos votar hoje aqui? Nós não vamos mais votar o projeto. Nós vamos votar hoje aqui uma disputa entre o prefeito, que mandou para cá o veto, e os servidores, 3 mil e poucas pessoas que estão associadas ao Serviço Público Municipal, que querem que o veto seja derrubado. É isso que nós vamos votar. Eu vejo que nós temos, pela primeira vez, ou talvez a oportunidade maior que nós temos de dar uma demonstração da força que tem essa casa. Não estou querendo fazer aqui um debate pessoal com o prefeito, mas a força que nós temos, que nós podemos derrubar o veto do prefeito e fazer valer, continuar a fazer valer a tabela progressiva. Nós, vereadores. Ou nós podemos aprovar o veto do prefeito, jogar no time do prefeito contra o time de 3.500 e poucos servidores. Nunca mais vão esquecer de nós. Isso, pessoal. Então eu imagino que nós podemos hoje derrubar esse veto. A tabela já está praticamente aceita por todo mundo, até pelo próprio integrante do Poder Executivo, e nós poderíamos. Então, finalizando, a primeira coisa que nós vamos votar, eu imagino, eu vou votar assim, eu vou votar com os funcionários, contra o veto do prefeito. Este é um embate entre o conjunto de funcionários e a vontade do prefeito. Eu vou votar contra a vontade do prefeito, contra o prefeito, vou votar com os 3.500 servidores públicos que atendem esse município. E acho que seria bom que nós fizéssemos isso, essa Câmara sairia mais fortalecida, não é uma provocação, não é um embate, é uma demonstração, assim como ele teve a coragem de vetar, ele teve a coragem de vetar um projeto que esta casa aprovou, nós poderemos e deveremos ter a coragem também de derrubar o veto do prefeito, para mostrar que aqui no município de Palmeira os poderes são independentes e funcionam bem, e essa Casa Legislativa tem essa oportunidade. Eu agradeço, senhores, pela atenção. Ordem do dia. Em discussão única, o veto total ao projeto de lei 5.511/2020. Senhor presidente, acho que melhor eu ler o veto, né? Assim fica claro para...
só o relembrando. Razões do veto ao projeto de lei 5.511/2020. 1. Razões justificativas do veto. Verificando os aspectos formais e legais na norma flagelada, chega-se à conclusão de que, ainda que louvável a iniciativa do nobre vereador em propor a emenda modificativa com o objetivo de implementar o quadro de servidores municipais, a alíquota de contribuição previdenciária progressiva, com o que rechaça o proposto do Executivo e pela aplicação da alíquota fixa mínima de 14%, conforme determinação federal. O caso do veto do presente projeto é com base na flagrante inconstitucionalidade. 1.1. Da iniciativa proposta pelo Executivo. O projeto de lei originário, enviado à apreciação dessa Casa de Leis pelo Executivo, dispõe sobre a alteração das alíquotas da contribuição de caráter compulsório dos servidores ativos do Poder Executivo e Legislativo do município, suas autarquias, fundações e empresa pública na razão de 14%, sobre sua base de cálculo de contribuição e também sobre a alíquota de contribuição dos aposentados e pensionistas no mesmo percentual, incidente sobre a parcela de proventos concedido pelo regime próprio de previdência social, que supera o limite máximo, teto dos benefícios do regime geral, ou seja, sendo a proposta a alteração do artigo 7º da Lei 2.404. A pretensão do encaminhamento do referido projeto se estabelece em virtude do atendimento da obrigatoriedade exposta na Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que destaca, no artigo 9º, até que entre em vigor a lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplique-se aos regimes próprios de previdência social disposto na Lei 9717 de 27 de novembro de 98. Nos estados do Distrito Federal, os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Artigo 11. Até que entre em vigor a lei que altera a alíquota da contribuição previdenciária, de que trata os parágrafos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14%. De acordo com a redação na emenda constitucional, o município deverá necessariamente majorar a alíquota de contribuição dos servidores de acordo com o mínimo aplicado pela União aos seus servidores, que corresponde a 14%, já que é consabido que o RPPS não se enquadra na exceção disposta na parte final do parágrafo 4º, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis em regime geral de previdência social. Significa dizer que para que o município passe a atender essa disposição legal, o Poder Executivo deverá proceder com a referida adequação através da edição de lei. Isto porque a portaria 1348/2019 do Ministério da Economia e da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho estabeleceu como prazo final de adequação 31 de julho de 2020. Artigo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios terão o prazo de 31 de julho de 2020 para a adoção das seguintes medidas em cumprimento às normas constantes da Lei nº 9.717/98 e da Emenda Constitucional nº 103 de 2019. Comprovação à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Comprovação da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. A. Da vigência da lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinárias devido ao RPPS, para que o atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, nos artigos 2º e 3º da Lei 9717 e do inciso 14º, artigo 5º da Portaria 204 do Ministério da Previdência Social. Continua aqui o parecer jurídico. Salienta-se por oportuno que o referido prazo foi prorrogado para 30 de setembro, por meio da Portaria 18.084, 29 de julho de 2020. Destaque-se que a portaria citada
pela portaria trata da emissão do certificado regulado previdenciário, ou seja, a emissão do certificado regulado previdenciário a partir da data limite prevista na portaria, ou seja, 30 de setembro de 2020, dependerá da comprovação perante a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho da adequação das alíquotas de contribuição em conformidade com a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Assim, o município que não comprovar a partir desta que adequou as alíquotas de contribuição de seus servidores, não irá obter o certificado de regularidade previdenciária. Ressaltamos, portanto, que a adequação da obrigatoriedade da alíquota de contribuição por parte do servidor é fundamental para que o RPPS de Palmeira comprove a regularidade perante a Secretaria de Previdência, em que possa assim o município receber o seu certificado de regularidade previdenciária. 1.2 da emenda modificativa aprovada. Fato é que, mesmo diante da modificação técnica e jurídica apresentada, foi proposta emenda modificativa pelo nobre vereador, a qual foi aprovada pela Casa de Leis, cujo objeto alterou o projeto estabelecendo a alíquota de contribuição previdenciária progressiva sob o fundamento previsto no artigo 111. No artigo 11, parágrafo 1º da emenda constitucional. Artigo 11 da emenda constitucional. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota de contribuição previdenciária, a alíquota será de 14%. Eu só vou pular aqui onde já conhecemos, que é o texto do nobre vereador, que trata das faixas de salários e alíquotas ali, senão vai ficar repetindo muito número. Do vício de iniciativa, é um outro item. Em relação à iniciativa, a lei orgânica do município de Palmeira é taxativa em seu artigo 56, terceiro, em preconizar que a competência para propor projetos de lei que tratam do regime jurídico dos servidores é privativa do prefeito municipal. Artigo 56 da lei orgânica. Ressalvado o disposto nessa lei, são de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que dispõem sobre servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Neste diapasão, também, a Emenda Constitucional 103 estabelece em seu artigo 36 que a iniciativa do projeto, que trata do assunto em discussão, deve ser privativamente do Poder Executivo em verbos. Artigo 36 da Emenda Constitucional. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º da Emenda Constitucional, no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na linha A do inciso 1º, nos incisos 3 e 4 do artigo 35, a data de publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. Importante frisar que a proposição foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica da Casa de Leis. Em notório saber jurídico exposto na manifestação, se posicionou contrário à aprovação da mesma, justamente em virtude do vício de iniciativa. Portanto, indiscutivelmente, no caso flagrante, usurpação de competência, capaz de tornar o projeto de lei totalmente inconstitucional. Vício em razão do déficit atuarial constatado pela RPPS, é um outro tópico. Outro fator relevante que evidencia a inconstitucionalidade do projeto é que a Portaria 1348/2019 estabelece que a adoção de alíquotas progressivas deve estar embasada em cálculo atuarial, que demonstre que a sua aplicação é a melhor para o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. No entanto, o cálculo atuarial realizado para o corrente ano aponta a necessidade de adoção de alíquota única de 14%. Não se pode olvidar ainda que o atuário da autarquia previdenciária municipal foi consultado pelas comissões legislativas, sendo que na ocasião foi reafirmado que as alíquotas progressivas, por óbvio, diminuem a arrecadação do regime, que já está deficitário. A alíquota progressiva foi adotada na União como forma de majorar a arrecadação, de uma vez que a média salarial dos servidores federais é muito superior à realidade de muitos municípios. Ademais, os servidores federais já sofrem uma
já sofreram uma reforma da Previdência e não se aposentam com os mesmos requisitos. Diminuir a arrecadação ou conceder vantagens aos servidores municipais certamente não foi o espírito da reforma e a Secretaria da Previdência, ciente disso, editou a Portaria 1348/2019 e impôs a sanção da não emissão da CRP aos municípios conforme dito alhures. Outro item, violação das alíquotas previstas na Emenda Constitucional 103. A Portaria 1348 também estabelece que, nos casos em que for possível de se adotar alíquotas progressivas, tem-se observado no mínimo as faixas previstas na União. Como dá para perceber, o projeto aprovado destoa completamente das faixas previstas no parágrafo 1º do artigo 11 da Emenda Constitucional 103. A faixa 5, por exemplo, que deveria ser de no mínimo 14,5%, foi definida ao bel prazer do legislador em 13%. O que enseja a seguinte pergunta: qual parâmetro foi utilizado para a definição de tais percentuais? Ou seja, mesmo se fosse juridicamente possível a aplicação de alíquota progressiva, há de se observar que todas as faixas destoam do previsto na emenda constitucional. Por todo o exposto e acima de tudo, vale lembrar que a violação da lei orgânica, Carta Política Local, por lei ordinária municipal, revela ilegalidade diante da hierarquia legislativa das normas, passível de advertência dos órgãos de controle, a exemplo do TCE, que há muito se sobrepõe sobre seus austeros olhos sobre o município. Também por esta razão, o projeto de lei número 5511/2020, da forma como foi aprovado, não pode ser sancionado, vez que, e assim sendo, estar-se-á legislando sob a égide da ilegalidade. Por fim, em razão do padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material, aliada à contrariedade ao interesse público, decide vetar totalmente o projeto de lei 5511. Assina o prefeito Edir Amechaca e o procurador Fernando Maciel. Em discussão. Senhor presidente, eu quero, então, de bastante tranquilidade, serenidade e, obedecendo à minha consciência, obedecendo ao meu conhecimento e, desde que seja provado que estou equivocado e totalmente errado, me curvarei diante de tal visão. Eu, para poder votar tranquilo, eu quero esclarecer para aqueles que nos assistem pela TV Câmara, especialmente o funcionalismo. Eu não sei se todos têm o mesmo entendimento, mas eu primeiro quero esclarecer que na votação anterior já, do projeto, e também hoje, eu não estarei votando a favor do prefeito. Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, quer dizer que não estarei votando contra os funcionários. Quero parabenizar o vereador Marcos Ribas, que fez uma longa leitura, e tomara que todos os colegas aqui tenham ouvido atentamente, e aqueles que também nos ouvem pelos canais de comunicação tenham ouvido. Praticamente vou antecipando a minha votação, tenho tempo, então quero usar com tranquilidade aqui. Eu quero dizer que, primeiro, que as comissões, ao terem analisado este projeto lá atrás, 2 comissões deram o parecer contrário. Também foi lido em alto e bom som, também dito pela nossa procuradora aqui desta casa, ou pela procuradoria desta casa, do vício de iniciativa, lido mais uma vez. Quero dizer que o meu histórico, senhor presidente, e os colegas que aqui estão, alguns, inclusive colaboradores que estão aqui, como Matias, não enfrentou conosco tempos idos, quando votamos aprovação ou reprovação de contas de prefeitos, que inclusive em tempos idos, eu tive, não sei se isso dá prazer, mas por ter exercido o direito do meu voto, eu tive que sair de Camburão, aqui desta Casa de Leis, o Camburão da Polícia.
E eu creio que tem que ter uma compreensão dos cidadãos palmeirenses, neste caso especificamente citado pelo nobre colega João Alberto Ferreira da Costa, que ele fala de 3 mil funcionários, né? Então são, que envolve aqui, 1.000 estão ativos, 3 mil contando com todos. Eu estou olhando para o futuro, senhor presidente. O cálculo atuarial, ele diz que há déficit. E tendo déficit, precisa se aplicar essa tabela de 14%. Não pode se aplicar a tabela progressiva. Também dito pela Procuradoria dessa casa aqui. Também o advogado da mesa aqui, nosso colega doutor Ayrton, nos instruindo e em discussões aí nos bastidores. Eu também quero dizer que eu não sou candidato a prefeito para a partir de 2020, não sou candidato esse ano e não assumiria então como prefeito em 2020. Mas qualquer cidadão ou cidadã que colocar seu nome como candidato a prefeito e se eleger e começar seu mandato sem a CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária, está fadado a insucesso de arrancada na sua administração. Bom, baseado especificamente neste último ponto, de que a CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária, vencerá em 1º de janeiro de 2021. Dia 2 de janeiro, quando o novo prefeito assentar-se na cadeira de executivo para começar a administrar, governar o município, ele enfrentará sérias dificuldades com questões de repasse do governo estadual e governo federal. Tendo dito isso, senhor presidente e meus nobres pares, eu quero dizer que votarei com extrema tranquilidade, seguindo a minha consciência, meu jeito de legislar. Não estarei votando contra funcionários, servidores, e não estarei votando a favor do prefeito. Estarei votando dentro do entendimento técnico, puramente técnico. E quando eu sair dessa casa de leis hoje, após o meu voto, eu quero que a minha consciência me aplauda. Todos os dias eu faço esse exercício. Se eu bato a cabeça no travesseiro e minha consciência me aplaude, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Pode ser que tenham outros iguais. Então, todo esse tempo que eu estou aqui na Casa de Leis, em momento nenhum eu tenho me vendido ou eu tenho barganhado, posso ter errado em algumas votações. Confesso que em alguns casos de cessão, doação, de lotes, como aconteceu, e hoje eu vejo algumas empresas, se é que eu posso falar de arrependimento, que não cumpriram com aquilo, então eu posso dizer, me arrependo. Por outro lado, me arrependo por certos votos que dei aqui. Por outro lado, quando eu vejo grandes empresas instaladas no município, eu digo, sou um cara muito feliz. Bom, senhor presidente, com isso é claro que eu estou adiantando o meu voto. Votarei acompanhando a minha consciência. Então, os queridos servidores que nos ouvem, que amanhã saberão quem acompanhou o veto do prefeito e quem não acompanhou, eu espero que todos tenham sabedoria de que esta é uma casa de leis e baseado na frase que eu levarei certamente para o resto da vida, como do meu nobre e querido colega João Alberto, que aqui é a casa do convívio dos contrários. Aqui nenhum vereador deve se ofender com o outro, a não ser que o discurso seja ofensivo. Fora disso, eu posso votar contra o projeto do meu nobre colega Rogério Kseluzniak, e nem por isso ele deve se tornar meu inimigo e virar a cara comigo. Ele tem que entender a minha compreensão, a minha maneira de pensar. Cada um analisa diferente. Então eu estou adiantando com essa fala minha e finalizo, tenho tempo ainda, mas não quero ficar enchendo linguiça, só queria deixar claro que eu estou votando tecnicamente. Estou acompanhando o atuário, estou acompanhando a procuradoria desta casa, conversei bastante com alguns colegas entendidos e eu mesmo me proponho a acompanhar o veto do prefeito. Então essa seria a minha fala, senhor presidente, tranquila, serena, saio daqui hoje com a alma tranquila,
sem nenhuma consciência pesada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou objetivamente rebater aqui 4 pontos da fundamentação do prefeito e do Poder Executivo. Vou ser rápido, em comparação com a leitura que foi um tanto demorada em função de que é longo, né, o texto. Mas eu vou começar dizendo, lembrando a Vossa Excelência, os senhores vereadores, da leitura, quando ali o nobre colega, o segundo secretário, leu que o Ministério, o Governo Federal, editou uma portaria estendendo aquele prazo que todos os municípios teriam, segundo eles, para votar e decidir esse assunto, estendendo agora até 30 de setembro. O Governo Federal fez isso porque 5.200 municípios não quiseram nem saber de acompanhar o governo nessa maldade. Não fizeram nada, não votaram. Só votou 300 e poucos municípios. E alguns editaram essas tabelas progressivas. Agora vou entrar rebatendo o fundamento do prefeito. Vício de iniciativa e ilegalidade estão superados. Isso já foi discutido por ocasião do projeto tramitando nas comissões e por ocasião do voto. Quando nós votamos e aprovamos, consolidou-se o ato e o projeto foi para o prefeito. Sabe aonde ele deve ir buscar isso? Na justiça. Se ele entende que há vício de iniciativa, que nós não poderíamos fazer isso, e que há ilegalidade ou inconstitucionalidade, ele tem o Poder Judiciário. Vai lá no Poder Judiciário e anula o que nós fizemos. Então, este caso não se discute mais. Déficit atuarial. Quando a legislação prevê que os municípios não receberão certidão de regularidade previdenciária ao terem déficit atuarial, isso é antigo, e isso será considerado sempre. Quem não tiver regularidade previdenciária não vai receber certidão de regularidade previdenciária. O município até já poderia não estar recebendo em função dos problemas que tem com o RPPS. Não é um déficit atuarial regular, é um déficit atuarial forjado pela má gestão. Eu já disse aqui que eles aplicaram um ano atrás 48 milhões em alguns fundos de aplicação, aplicaram dinheiro numa companhia de águas de Minas Gerais e no final do ano foram lá buscar e voltaram com 46, vereador Rogério. Ficou lá com 42, ficou lá 6 milhões de reais, ficou juro e correção monetária. E agora os funcionários têm que pagar por isso. Outra questão, a Câmara é obrigada a votar o 14. Não é porque a Câmara Federal, os deputados federais, quando foram votar o 14, eles disseram em alto e bom som e tom para o Brasil inteiro: nós não vamos fazer essa maldade com os estados e com os municípios. Que façam nos estados os deputados estaduais, os servidores estaduais, e que façam no município os vereadores. Eles, vereadores, que façam. E nós não vamos fazer. Por isso que está vindo agora para nós votar. Porque se eles tivessem votado lá o 14 já estava, né, servindo de lei nacional. Mas não está servindo de lei nacional. Nós não precisamos se valer desse 14. Quando o prefeito, a assessoria do prefeito diz de que nós utilizamos uma tabela progressiva incompatível com as tabelas progressivas oferecidas pelo Ministério, de forma nenhuma. O Ministério oferece uma tabela progressiva que começa com 7,5% de desconto. Nós começamos com 9%. O percentual de recolhimento era 11%. Nós fizemos uma tabela que elevou para 12%. Então eu não vejo nada de irregular, a não ser a vontade de resolver problemas do fundo, que eu sempre digo, é da responsabilidade do prefeito, é da responsabilidade de gestor do fundo, é da responsabilidade de má aplicação, é uma série de coisas. Não é cálculo atuarial. É mau cálculo, é cálculo mal calculado quando dá aplicação no dinheiro. Esse é o problema. Então eu imagino, nós já definimos isso aqui e podemos definir de novo. O prefeito que vá para a justiça, que anule
essa lei e que coloque aí o 14%. Por isso que eu disse lá, eu estou vendo isso, que é um embate entre o prefeito e os servidores, e eu não votaria, neste caso, de maneira alguma com o prefeito. Vou votar com os servidores. Vou votar com os servidores e entendo perfeitamente o voto soberano, cada um se fundamenta. Vossa Excelência, o vereador Pastor Anselmo, fez uma fundamentação, eu entendo que honesta e bacana, não vejo problema nenhum, né? Não vejo problema nenhum, e nós todos, em função da visão que temos sobre o caso, temos que nos pronunciar. É bom isso, e acho que a casa sai fortalecida. Então, eu acho que deve ser votado contra, para que os servidores continuem prestando o bom serviço que sempre prestaram à população de Palmeira, e os problemas nunca vieram da parte do servidor, nunca vieram. É um problema em 1 milhão. Não quero nem lembrar casos que houve aqui nesta própria Câmara, mas é isso. Não são os servidores que causam problema, a movimentação financeira da Prefeitura. Então não são eles que nós devemos responsabilizar por isso. Obrigado. Discussão. Primeiro quero parabenizar os meus 2 colegas vereadores pela brilhante exposição, cada um no seu ponto de vista, e eu acho que essas discussões, elas enobrecem a casa, né? E o meu posicionamento nesse sentido, não vou nem entrar no mérito do assunto, né? Porque eu acho que é uma questão muito técnica. Eu, apesar de contador, nunca atuei na área atuarial, muito menos em relação a fundos de previdência. Eu vou na questão da legalidade. Nós, como legisladores, penso eu, não devemos votar algo que contraria frontalmente a Constituição Federal. Nós temos, por isso, está aqui o doutor Ayrton, o doutor Denis, que é advogado, e a doutora Ana. O projeto está claro que é inconstitucional. Ele não é nem a favor do prefeito, nem contra os servidores, de maneira nenhuma. Ele é contra a Constituição Federal. Então, meu voto vai nesse sentido, acompanhando não só o vício de iniciativa, mas a inconstitucionalidade notória do projeto, da iniciativa do meu colega vereador João Alberto. Discussão, senhor presidente? Sim. Foi falado muito aqui em questão de legalidade. Eu acho que isso, ao contrário do que o vereador João Alberto falou, isso está superado de forma contrária. É ilegal, não tem nem o que discutir. Então, eu acho que não quero nem entrar nessa discussão aqui de legalidade. Todos aqui sabem que é impossível legalmente falando. Eu vejo que na nossa cidade em específico, relacionado aos funcionários públicos de Palmeira, o problema não está nessa elevação de alíquota. O problema está no não reconhecimento do avanço horizontal, salarial, vertical, no corte de insalubridade, no corte de horas extras, em perseguições com funcionário e assim por diante. São inúmeros os problemas que esses funcionários de Palmeira públicos sofrem, os municipais. Mas não posso deixar de entrar nessa discussão, porque eu me vejo na obrigação, até porque eu, como minha profissão de advogado, atuo nessa área, preciso me manifestar. Inclusive tem colegas que muitas vezes se orientam de acordo com o nosso posicionamento. Não sou a favor de prefeito, muito pelo contrário, mas eu acho que essa discussão aqui não vem ao caso ser a favor ou contra o prefeito. Sou contra ele, sou contra muitos que fazem parte do grupo dele. Inclusive, na minha opinião, é a administração que mais houve corrupção na história do nosso município. Isso está embaixo dos nossos olhos. Inúmeras situações que aconteceram. Propus CPI contra a atual administração. Essa Casa de Lei foi contra a abertura dessa CPI, porque eu tinha na minha visão que havia indícios fortes de corrupção. Então, não sou a favor do prefeito, muito pelo contrário. Eu acho que a população inteira sabe quem está do lado do prefeito, quem não está. A população inteira sabe quem foi pro lado do prefeito e quem não foi.
A população de Palmeiras sabe quais são as conversas que aconteceram por trás de todos os bastidores. Isso não vem ao caso. Mas eu gostaria de me posicionar em relação a esse projeto de lei. Na minha visão, seria muito irresponsável votar contra esse veto, porque realmente precisa ser vetado. É um projeto de lei com vício de iniciativa, é um projeto de lei que se nós formos analisar os números ali, os cálculos, as porcentagens do vereador, são cálculos que foi jogado na lei. Não pode ser dessa forma. Seria irresponsável da minha forma votar favorável a essa alíquota progressiva dessa forma. Os cálculos são do sindicato, não são do vereador. Mas é irresponsável, vereador. É irresponsável. Nós temos profissionais atuariais que cobram um valor super alto para fazer um estudo desse, que levam dias, vários profissionais, para eles chegarem numa alíquota. E esse, como o meu próprio vereador falou, que foi baseado numa alíquota geral. Não é assim que funciona. Cada município tem o seu caso. Se nós votarmos a favor disso, poderemos estar trazendo um sério problema para os funcionários daqui 10 anos, vereador. Isso entendo tua revolta, mas é o meu pensamento. Então eu não posso ser favorável a isso. Haverá críticas quanto a isso, mas eu prefiro ter um posicionamento, e o meu posicionamento será a favor do veto. E volto a dizer, não é porque eu estou sendo a favor do veto que eu estou sendo a favor do prefeito. Nunca, jamais. Muito pelo contrário, mas eu não posso levar o cunho político pessoal que eu tenho com o prefeito, levar para os funcionários. Eles não têm culpa disso. Então não é dessa forma que acontecem as coisas. Seria isso, senhor presidente. Eu acho que o que eu queria explanar, eu explanei. E vou votar com plena consciência aqui desse meu voto. E caso houver algum mal entendido, hoje temos aí as redes sociais que atingem a população num todo, que poderemos estar esclarecendo futuramente. Obrigado, senhor presidente. Uma discussão. Eu queria dar a minha opinião sobre isso, que do modo que foi feito, eu acho que o prefeito tinha que se reunir com os funcionários, explicar melhor as coisas, não deixar para nós aqui uma bomba, porque para nós isso aqui é uma bomba. Então eu não vou dizer que o funcionário esteja errado ou o prefeito tem razão, nada. Mas do modo que foi feito, eu acho que o prefeito tem toda a autoridade de autonomia, de reunir todos os funcionários, explicar bem como os nossos vereadores explicaram e tudo. Então, só que dá a minha opinião. Muito obrigado. Agora nós vamos chamar para o voto. O voto vai ser nominal. Eu gostaria só de esclarecer: quem votar sim é a favor do veto. Quem votar não é contra o veto. Então, em votação nominal. Senhor presidente, só para entendimento, quem votar sim aprova o veto do prefeito. Sim. Quem votar não é contra o veto do prefeito. Isso. Vereador Pastor Anselmo. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto não. Vereador João Alberto. Eu voto não. Vereador João Savi. Eu voto sim. Vereador Rogério Siluznik. Eu voto não. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Eu também voto pelo sim. Aprovado o veto por maioria. Em discussão única, em bloco, os requerimentos 48 a 50, 2020. Senhor presidente, 48. senhor presidente, Comissão... Marcos, só um minutinho. Você só pedir aqui, com todo respeito, eu preciso me ausentar da sessão, senhor presidente. Então, vocês têm que informar a ausência minha a partir de agora da sessão, estando a disponibilidade, inclusive, para ser descontado como falta aqui. Ok. Requerimento 48 de 2020 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação,
Requer ouvido o plenário prazo de 7 dias para melhores estudos e emissão parecer ao projeto de resolução 140. O requerimento 49 é da Comissão de Constituição e Legislação e também da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização. Requer prazo de 7 dias para melhores estudos ao projeto de lei 5.558. O requerimento 50 das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e também da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas. Requer, ouvindo o plenário, prazo de 30 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei 5.550 e 5.559. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.552/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24.000 para a Secretaria Municipal de Assistência Social em diversas dotações. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.553/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.000 para a Secretaria Municipal de Assistência Social, diversas dotações. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.556/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.880,55 para a Secretaria Municipal de Finanças, dotação de serviços terceiros e indenização e restituição. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.557/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.300 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotação de indenização e restituição. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.554/2020. Da denominação a Rua da Cidade. Fica denominada de Otto Ornes, a rua localizada no bairro do Rocio 2, nesta cidade, conforme identificada no mapa em anexo. Em votação nominal. Vereador Pastor Anselmo. Meu voto é sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador João Savi. Sim. Eu também voto pelo sim. Vereador Rogério Seluznik. Sim. Vereador Presidente Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Maio voltou? Em primeira discussão, o projeto de lei 5.560/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 102.000 para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, diversas dotações. Discussão? Sim. Surgiu uma dúvida na comissão, acho que é importante a gente... Eu pedi um relatório à Secretaria de Esportes com relação às despesas desdobradas, e vou deixar aqui à disposição dos colegas, que o valor que fecha é R$ 102.000, então são R$ 15.000 para Copel, 5.200 Sanepar, Oi, contratação da empresa terceirizada lá, que tem o auxiliar de serviços gerais, 3.733, a alocação da impressora, R$ 500, a internet, 860, e monitoramento e alarmes dos espaços, R$ 110 mensais, multiplicado, aliás, aí por 5 meses que falta para fechar o ano, fecha então aqui os R$ 102.000, está à disposição de todos aqui. Obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.561/2020.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100.000 para a Secretaria Municipal de Educação, Serviço Terceiro, Pessoa Jurídica, dotação. De votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei 5.562/2020. Eu li o 562? Então, o anterior era o... ele tá... Só um minuto, senhor presidente, deixa eu... O Clips pegou os dois projetos aqui, então o anterior foi o 5.561. Isso. Só vou reiterar aqui que o 5.561 não era esse valor de R$100.000. O 5.561, o valor é R$1.710.087, R$1.710.087 para a Secretaria Municipal de Saúde, dotação de vencimentos e obrigações patronais. Esse é o 5.561. Então esse agora vai a voto. Os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. O outro já foi votado. O outro já foi votado. 5.562. Encaminho à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.563 e 5.564/2020 e a emenda protocolada sob o número 534/2020, a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, a emenda protocolada sob o número 547/2020 e a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, o projeto de lei 5.564/2020, para análise e emissão de pareceres. Informamos que as transmissões ao vivo das sessões da Câmara serão suspensas até a finalização do período eleitoral de 2020, em obediência ao que dispõe a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei Eleitoral. Os vídeos das sessões serão publicados no canal oficial da Câmara, no YouTube, no dia seguinte ao da sua realização. Escrito em explicação pessoal, o vereador João Alberto, assunto veto. Tribuna, que aí eu fico mais fácil de vendo todo mundo e todo mundo me vendo. Eu iria falar um pouco do veto, mas eu iria também estender um pouco a conversa do nobre vereador Denis Sanson. Eu achei interessante a fala dele, quando ele chegou naquele ponto em que ele disse, a frase é dele, entre aspas, esta administração é a administração mais corrupta de todos os tempos. Ele disse isso agora há pouco aqui. E eu iria tratar disso, dar uma sintetizada melhor na afirmação dele, para fechar um cronograma de que tempo era esse. Se eram de 4 anos, de 8 anos ou de 16 anos. Porque isso que ele disse, eu até estou achando que ele pode ter razão. E que um pouco do que ele disse ali está aqui nesse problema do RPPS. Ele deve ter, eu acho que ele foi feliz para toda a população, talvez foi infeliz para os interesses dele, dizendo isso. Mas foi importante, nós devemos nos apegar neste assunto e andar com esse assunto adiante. Mas como ele não está aí, e eu na ausência dele não vou incumpridar esse assunto, eu vou resumir. Para especificamente falar com o vereador Rogério, com o vereador Gilmar. Nós que votamos contra o veto, votamos com o interesse dos servidores, nada foi perdido no dia de hoje. Pode ser que dê uma aparência de que o 14% foi aprovado. Não foi, não. 14% não foi aprovado. Aquele projeto que chegou com 14%, que se transformou na tabela progressiva, foi reprovado. Tudo reprovado. Não há mais aquele projeto. Sabe a única coisa que existe? O 11% de antigamente. Agora o prefeito tem até o dia 30 de setembro para mandar outro projeto e começar a batalha
tudo de novo. Tudo de novo. Vamos mobilizar os servidores, vamos conversar com o sindicato e vamos rebater, ponto por ponto, desde as afirmações de ilegalidade até as afirmações de regularidade do déficit previdenciário. Vamos nos apegar na frase do vereador Denis Sanson, que nós podemos ir muito longe com isso e verificar que muito do que ele disse está aqui dentro do RPPS. Obrigado pela atenção. Como nada mais precisa ser tratado, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de agosto, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão e votação única do requerimento 51/2020 e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.554, 5.560, 5.561 e 5.562/2020. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.